Você já viu um ministro da Justiça encurralado ao vivo, sem conseguir responder a uma pergunta simples? Foi exatamente isso que aconteceu. E não foi um debate comum. O que aconteceu naquele plenário foi um espetáculo político, um duelo onde a verdade gritou mais alto do que qualquer dado técnico. E quem puxou o gatilho das palavras foi um deputado jovem, direto, que falou como o povo fala, com o tom de quem não aceita mais ser enrolado. Nicolas Ferreira respirou fundo, levantou os olhos e soltou: "É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de entrar na maré, mas com medo de responder perguntas." Naquele instante, o silêncio caiu como uma cortina de chumbo sobre o Congresso. Todos entenderam que aquela audiência não seria como as outras. E não foi. Enquanto muitos ali se preocupavam com formalidades, regimentos e discursos vazios, Nicolas foi direto no que realmente importa. Porque Flávio Dino, ministro da Justiça, nunca pronunciou uma única palavra contra o PCC? Porque nenhum tweet, nenhum vídeo, nenhum pronunciamento contra o Comando Vermelho? Porque tanto rigor contra manifestantes do dia 8, mas nenhum posicionamento contundente contra quem comanda o tráfico de drogas no país inteiro? O plenário parecia paralisado. Dino folheava papéis, mexia no microfone, mas não respondia. Não conseguia. Porque a pergunta ia além de um embate político. Era um grito coletivo, vindo de quem sai de casa com medo, de quem já perdeu um filho, um pai, uma mãe, para o crime. Nicolas olhou no fundo dos olhos do ministro e foi além. Expôs a contradição. Como explicar para o povo que o ministro da Justiça é recebido com sorrisos em um território dominado pelo tráfico, onde nem a polícia entra? E o pior, sem protesto, sem resistência, sem um único disparo. A pergunta bateu como um soco. Dino seguia em silêncio, e Nicolas avançava. Ele não falava apenas para os deputados, ele falava para o Brasil inteiro. Para o trabalhador que volta tarde para casa olhando por cima do ombro. Para o policial que entra em favela com medo de sair. Para a mãe que não dorme esperando o filho voltar. E ali, diante de todos, Nicolas lançou a dúvida que estava entalada na garganta de milhões. Quem garantiu a sua entrada, ministro? Foi o Comando Vermelho? Foi o tráfico local? Houve acordo? Quem negociou sua presença naquela comunidade onde o Estado não entra sem blindado? O ministro não respondeu. Disse apenas que isso era ofensivo. Mas ofensivo, mesmo, é ver o crime avançar enquanto o governo processa influenciador por piada de internet. É ver 35 ônibus queimados e nenhum pronunciamento firme. É ver família chorando e um ministro sorrindo para a câmera. Enquanto Dino buscava abrigo atrás de números e justificativas, Nicolas disparava verdades com frieza. O senhor não está enfrentando o crime. O senhor está recuando. E quando Dino tentou dizer que não fala de facções para não dar palco a criminosos, Nicolas cravou: o senhor fortalece o crime toda vez que se cala. O plenário já não conseguia mais conter a tensão. A sessão virou uma arena. Deputados gritavam, pediam ordem, tentavam interromper. Mas já era tarde. A verdade estava lançada. E do lado de fora, o povo via tudo. Sem filtros. Sem cortes. Dino tentava retomar o controle, mas já não havia controle. Quando ele afirmou que não era aliado de facção, que não fazia propaganda de bandido, o estrago já estava feito. Porque ali, naquele momento, o povo não queria mais explicação técnica. Queria saber por que o crime cresce, enquanto o ministro foge da pergunta. Nicolas voltou à carga. Disse o que milhões queriam dizer, mas não tinham voz no Congresso. O senhor fala grosso com deputado, mas fica calado diante de bandido. Ataca quem reza, mas poupa quem atira. O plenário congelou. Nem os aliados de Dino ousaram rebater. O silêncio que se seguiu falou mais do que qualquer dado. Era o silêncio de quem perdeu o comando da narrativa. De quem foi colocado contra a parede por alguém que não tinha medo de perguntar. E foi assim que terminou. Não com uma resposta, mas com um silêncio. Um silêncio que o povo não vai esquecer. Porque nesse dia, diante de milhões de olhos atentos, caiu a máscara. O discurso já não convencia. E quem venceu não foi apenas Nicolas. Foi o povo. Foi a verdade. Foi a coragem de perguntar aquilo que todos evitam. E agora eu te pergunto, você acha que o ministro respondeu de verdade ou fugiu da pergunta? Comenta aqui embaixo com uma palavra: coragem ou covardia? Se você sente que esse vídeo falou por você, se inscreva agora no canal e compartilhe com quem também precisa ouvir isso. Porque o que aconteceu naquele plenário não pode ser esquecido. A verdade precisa de eco. E a sua voz é parte disso. Compartilhe, comente e me diga.
Se fosse você ali, o que perguntaria ao ministro da Justiça?